Olá, estudantes do segundo e terceiro ano, tudo bem com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar dos nossos combinados. Fique em casa, que é o lugar mais seguro para você nesse momento. Lave sempre as suas mãos antes, depois da aula, sempre que possível. E escolha um lugar confortável que você possa colocar seus materiais. Porque hoje nós vamos fazer atividades e vamos aprender muito, certo? Quais os materiais que a gente vai utilizar hoje? Um caderno ou uma folha branca para você registrar a aula, lápis, borracha e lápis de cor. Eu vou dar um tempo aí para você pegar esses materiais, certo? Então vamos lá, vamos fazer uma revisão do que nós aprendemos na aula passada. A aula passada nós falamos do tropeirismo e a cidade de Curitiba. E usamos, o gibi do Curitibinha. Usamos a parte 6 e 7 sobre os tropeiros e Curitiba vira cidade, certo? Terminamos o gibi do Curitibinha na aula passada, no volume 1. E vamos lembrar quem eram os tropeiros. Olhem lá na tela. Os tropeiros eram condutores de mula e também comerciantes. Eles faziam comércio de animais e também de alimentos, principalmente o charque, entre as regiões sul e sudeste. Eles passavam por muitas cidades do Paraná. Vimos o caminho dos tropeiros, em especial o caminho do Viamão, que saía da cidade de Viamão, que lá no Rio Grande do Sul, e ia até a cidade de Sorocaba, em São Paulo. O caminho do Viamão passava pelas seguintes cidades: Lapa, Palmeiras, Ponta Grossa, Castro, Piraí do Sul, Jaguariaíva e Ceijés. Essas são as cidades que existiam na época. Vimos também que tem muitas outras que foram fundadas depois, certo? Olhem lá a imagem. Aqui no Largo da Ordem encontramos muito da nossa história. O bebedouro para os cavalos lembra a chegada dos tropeiros. Que legal! O bebedouro localizado no Largo Coronel Enéas, que também é conhecido como Largo da Ordem, relembra a época do tropeirismo. O Largo da Ordem é onde tem a feirinha de artesanato todo final de semana. É claro que nesse momento de pandemia não está acontecendo, certo? A partir de 1737, caravanas de tropeiros passaram a usar o caminho aberto para o transporte de gado e mercadoria, desde o Rio Grande do Sul até São Paulo. No meio deste caminho estava Curitiba, por onde eles passavam. Dessa forma, ajudavam a desenvolver o comércio da região. Com a passagem dos tropeiros, Curitiba ganhou importância, porém ainda continuava sendo uma vila. Antes de ser cidade, Curitiba teve seu primeiro prefeito, nomeado em 1835, José Borges de Macedo. Foi ele quem criou a Rua das Flores e determinou que a frente das casas seriam calçadas. José Borges de Macedo, então, foi o primeiro prefeito de Curitiba, e ainda na época do Império. No dia 5 de fevereiro de 1842, Curitiba foi elevada à categoria de cidade. Finalmente, a população comemorava a conquista do dia 29 de março de 1693. Mas não foi assim que Curitiba virou a capital do Paraná. Nessa época, ela ainda era uma cidade ligada à comarca de São Paulo. Até o dia 19 de dezembro de 1853, quando ocorreu a emancipação para a província do Paraná, com a posse do baiano Zacarias de Góes e Vasconcelos. Emancipação política é quando a cidade adquire direitos político e social e tem o poder de se autogerir, ou seja, de tomar as decisões políticas e administrativas pertinentes e elaborar suas leis. E quando Curitiba virou capital? Curitiba, já com esse nome, tornou-se capital da província em 26 de julho de 1854. Então, isso tudo nós vimos na aula passada, certo?
E hoje nós temos a nossa aula 14. Nós vamos falar das contribuições de diferentes grupos, africanos, afro-paranaenses e quilombolas. Nós já aprendemos que afro-brasileiro são as pessoas da população brasileira com ascendência parcial ou total, africana. Os afro-paranaenses são os paranaenses que têm ascendências africanas, certo? Então, nós vamos escrever lá a data de hoje no caderno, aula 14, História. Para não escrever aquele tema tão grande, nós vamos falar que é a continuação da aula 11 e 12, porque a gente já falou desse assunto na aula 11 e 12. Daí demos uma parada para terminar a história ali da cidade de Curitiba, né, quando ela virou cidade. Então, só vamos escrever continuação aula 11 e 12, para ficar mais fácil para você. Vou dar um tempo para você fazer isso daí, certo? vamos continuar, vamos falar de antigamente. Quem eram os quilombolas antigamente? Olhem lá a imagem.
eram os descendentes e remanescentes de comunidades formadas por escravizados fugitivos dos quilombos entre o século XVI e o ano de 1888, quando houve a abolição da escravatura no Brasil. A primeira ideia que vem à nossa mente quando se pensa em quilombo é que é um local isolado, formado por escravizados negros fugitivos. Essa noção remete a um passado da nossa história, ligado exclusivamente ao período no qual houve escravidão no país. Porém, os quilombos não pertencem somente ao nosso passado escravista. Atualmente, os quilombolas não são comunidades isoladas, existem várias comunidades espalhadas pelo território brasileiro, lutando pelo direito de propriedade de suas terras consagrado pela Constituição Federal de 1988. Atualmente, os habitantes de comunidades negras rurais formados por descendentes de africanos escravizados que vivem na sua maioria da agricultura de subsistência em terras doadas, compradas ou ocupadas há bastante tempo. Olhem lá o mapa. Nesse mapa do Brasil mostra as terras quilombolas em cada estado da federação, sendo que o número que está dentro da marcação verde são as terras já tituladas, onde os habitantes já têm o documento legal que dá o direito à terra. Onde está roxo é o número de processos que estão ocorrendo ou tramitando, para que os quilombolas tenham direito à terra, mesmo habitando esse lugar há muitos anos. Olhem lá o Paraná. O Paraná tem 37 quilombos, né? E desses 37, eles ainda estão em processo. Mas esse mapa é de 2015. Ano passado, 2019, aconteceu o primeiro processo que deu certo, né? Titulado, que é o Quilombo Paiol de Telha, que a gente vai falar daqui a pouco, certo? Vamos falar das comunidades quilombolas do Paraná, certo? Olha esse mapa. Comunidades remanescentes de quilombos e comunidades negras tradicionais identificada pelo Grupo de Trabalho Clóvis Moura no Paraná. O Grupo de Trabalho Clóvis Moura era um grupo do Estado, do governo do Estado, um grupo de estudo, que recebeu esse nome devido a um jornalista militante junto ao movimento negro brasileiro, Clóvis Moura. No mapa, cada pontinho preto representa um quilombo de afro-paranaense, certo? Vamos ver os detalhes, vamos ver ele mais de perto, as regiões que têm mais quilombos, que seria Castro, então dá para ver ali o detalhe, né? Cada pontinho, então é um quilombo, Adrianópolis e Lapa. Agora vamos ver as cidades que possuem quilombo aqui no Paraná. Adrianópolis, Bocaiúva do Sul, Campo Largo, Candói, Castro, Cerro Azul, Curiúva, Doutor Ulisses, Guaíra, Guarapuava, Guaraqueçaba, Ivaí, Lapa, Palmas, Pinhão, Ponta Grossa, Reserva do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu e Turvo. Então aqueles 37, aquele número, né, que estava no mapa, 37, está dividido nessa cidade. Tem cidade que possui mais e outras que possuem menos. Às vezes tem um quilombo só, certo? Agora vamos lá. População negra e comunidades quilombolas no estado do Paraná. Nós vamos falar da microrregião de Curitiba. O grupo de trabalho Clóvis Moura fizeram uma pesquisa e dividiram o Paraná em 9 microrregiões. Essas 9 microrregiões são Cerro Azul, Curitiba, Ibaiti, Lapa, Paranaguá, Ponta Grossa, Guarapuava, Prudentópolis e Toledo. Nós vamos conhecer os quilombos que fazem parte da microrregião de Curitiba, que são 3, certo? Olhem lá a imagem. O Quilombo Palmital dos Pretos, comunidade quilombola da região metropolitana de Curitiba. De acordo com a Prefeitura de Campo Largo, cerca de 30 famílias vivem no local, no distrito de Três Córregos, aproximadamente 70 quilômetros do centro da cidade. Precariamente, eles viveram isolados por 200 anos. Atualmente, realizam a venda de alimentos. Na maioria das comunidades quilombolas, eles fazem a plantação para a subsistência deles, né, para o que eles vão comer ali para sobreviver. Nessa comunidade
tinha sobras desse alimento, então eles começaram a comercializar esses alimentos, certo? A outra comunidade é a comunidade Sete Saltos. A comunidade Sete Saltos está localizada a 83 quilômetros no município de Campo Largo, na fronteira com Ponta Grossa. A comunidade é formada principalmente por familiares dos habitantes de Palmital dos Pretos. Então são pessoas que começaram a vida no quilombo Palmital dos Pretos. E por diferentes ideias, diferentes opiniões, eles resolveram formar um outro quilombo, certo? Comunidade quilombola de Areia Branca. Fica em Bocaiúva do Sul, a 115 quilômetros da sede do município. Atualmente, a roça é comunitária e nela trabalham homens e mulheres no cultivo de mandioca, milho, abóbora, arroz, batata doce e banana. A comunidade guarda a cultura da medicina popular e de produção na casa de farinha. Ali eu achei bem interessante uma das imagens que a pessoa está lavando roupa, mas não é numa máquina de lavar roupa como a gente tem em casa, mas no rio ali, certo? Bem interessante. Agora vamos falar de outros quilombos que se destacaram na história do Brasil, e também vamos falar daquele quilombo do Paraná, certo? Vamos falar do Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares é um dos mais famosos do Brasil. Ele é da época colonial, localiza-se na Serra da Barriga, lá em Alagoas, certo? Um dos seus líderes foi Zumbi dos Palmares, que a gente ouve falar muito. Vamos conhecer um pouquinho da história do Zumbi dos Palmares. Zumbi nasceu em 1655, recebeu o nome de Francisco e uma educação formal. Ele sabia ler e escrever, uma raridade para um negro naquela época, mas era um escravizado. Com 15 anos, Francisco fugiu para o Quilombo dos Palmares, adotando o nome de Zumbi. Rapidamente a comunidade cresceu pelas chegadas dos negros fugitivos, de índios e de brancos menos abastados. Olha que interessante, a gente pensa que nos quilombos só vai ter os negros. Não, tinha também outros, né? Índios, tinha também os homens brancos, né? Que acabavam agregando lá, certo? Zumbi se tornou um dos líderes mais famosos do Quilombo dos Palmares. Zumbi foi assassinado em 20 de novembro de 1695. Em homenagem a Zumbi, surgiu, né, na data da sua morte, né, foi escolhida como o Dia Nacional da Consciência Negra. Ele liderou o combate à escravização e lutou pela emancipação da população negra do Brasil, certo? Agora vamos falar do Quilombo Paiol de Telha, que eu já falei um pouquinho dele, né? Ele foi o primeiro território quilombola a ser titulado no estado do Paraná. E isso aconteceu no dia 30 de abril de 2019. E ele está localizado na cidade de Reserva do Iguaçu, no centro-sul do Paraná. Agora nós vamos falar um pouquinho de algumas tecnologias africanas que contribuíram com a cultura brasileira. E quando a gente fala em tecnologia, o que você pensa? Você logo pensa em computador, mas tecnologia pode ser entendida como aplicação de conhecimento científico e criação de novas técnicas que facilitem e ajudem a viver melhor, certo? A construção de taipa, a gente já falou isso quando a gente falou em habitação, moradias, né? Foram os africanos que trouxeram essa tecnologia de construção aqui para o Brasil. Lembro lá como que é a taipa, que são galhos entrelaçados, né? E daí é preenchido com barro. É claro que esse barro precisa ter um cuidado, não pode ser um barro qualquer. Eles fazem uma mistura do barro com areia para ficar mais resistente, tá? E a construção com adobe, você já ouviu falar de adobe? Adobe é tipo uma lajota, um tijolo que eles faziam em formas de madeira. Depois eles tiravam para secar por alguns dias, tanto na sombra como no sol. E também, como a construção de taipa, tinha que ter um cuidado, com a argila, um certo tanto de argila e de areia, para que não ficasse quebradiça e pudesse construir, né, as casas, certo?
O fogão a lenha e a fornalha, que a gente já falou em outras aulas também, foram eles que difundiram aqui no Brasil essa tecnologia, certo? Agora a gente vai falar de mutirão. Você já ouviu falar de mutirão? Olha que interessante, é um trabalho que eles realizam nos quilombos para facilitar e ajudar todo mundo. Trabalho que se faz coletivamente para ajudar de maneira gratuita, especialmente no meio rural, buscando melhorias da comunidade. O mutirão é uma modalidade de trabalho coletivo empregada pelos quilombolas nos trabalhos relacionados à roça. É uma mobilização comunitária, uma ajuda mútua entre as famílias para a realização de atividades que demandam de mão de obra acima da capacidade familiar. Nestes mutirões, por exemplo, os grupos se organizam para preparar as áreas de roça, para a colheita, até para tirar as canoas que são feitas na matas e levá-las até a beira do rio, ou realizar um esforço para um evento coletivo, como construir barracão e arrumar as prendas para as festas. Interessante, né? Essa ajuda que eles têm um ao outro, de comunidade mesmo, certo? Vamos conhecer algumas personalidades afro-brasileiras. Primeiro vamos conhecer algumas personalidades negras paranaenses na atualidade. Essas mulheres elas foram homenageadas pelo governo do estado do Paraná com uma mostra de fotografia feitas pelo fotógrafo Krau Penas em novembro de 2017, durante o mês de Consciência Negra, em novembro, no Palácio Iguaçu. São pessoas de destaque na sociedade paranaense, né? Um grupo de mulheres. Vamos lá ver o nome delas. Ana Maria da Cruz, da comunidade quilombolas, Clemilda Santiago Neto, da História, Clemildes Ferreira Bá, comunidade popular, Iaguna Dalzira Maria Aparecida, da religião de matriz africana, Dora Lúcia de Lima Bertulho, do direito, Edna Aparecida Coqueiro, da educação, Geisa Costa, das artes, Michele Mara, da juventude e Nara Souza Oliveira, da educação. Agora vamos conhecer outras personalidades. A Enedina Alves Marques, que é engenheira. Ela foi a primeira mulher negra a se formar em engenharia civil em todo o Brasil. Sua história se torna ainda mais interessante quando sabemos de sua origem. Afinal, sua mãe trabalhava como doméstica, empregada doméstica, na casa do delegado Domingos Nascimento Sobrinho. A filha dele tinha a mesma idade da Enedina e ele resolveu matricular as duas na mesma escola, para uma fazer companhia para a outra, certo? Você pensa, então foi fácil para ela, estudando em escolas, né, com apoio do delegado, tudo? Não foi não. Enquanto ela estudava, ela ainda trabalhava de babá. Depois que ela se formou, né, ela fez o curso normal, ela saiu aqui de Curitiba e foi dar aula no interior do estado do Paraná. Mas o sonho dela era fazer uma faculdade e ela voltou. Em 1940 ela passou em engenharia. E não pense que foi fácil, porque ela era a única mulher, a primeira mulher negra a estar ali. E naquela época, o curso de engenharia era bem masculinizado, né, machista, e ela sofreu muito preconceito, mas ela não se abalou, ela continuou lutando, né? Lidou com esse preconceito e foi adiante. E ela, depois de formada, ela teve trabalhos muito importantes no estado do Paraná. Enedina abriu as portas para uma maior participação da mulher no mercado de trabalho. Outra personalidade é a Dulcineia Novaes, ela é jornalista. Você já deve ter visto ela aí na TV, né? Ela formou-se em jornalismo pela Universidade Estadual de Londrina e antes de terminar a faculdade ela já trabalhava na Folha de Londrina. Depois começou a trabalhar como repórter na Rede Paranaense de Comunicação. Apresentou o programa semanal Meu Paraná e agora ela é repórter nacional e internacional do Globo Repórter e ela também é professora universitária.
certo? Vamos conhecer outra personalidade, Laudelina Campos Melo. É uma ativista sindical e doméstica. Laudelina entrou para a história como a criadora do primeiro sindicato das domésticas do Brasil. Antes dela completar 18 anos, ela teve sua primeira experiência como empregada doméstica. Nesse momento, nasceu a indignação com o cotidiano marcado pela exploração e más condições de trabalho. Com sua participação em movimentos sociais e políticos, ela buscava melhores condições de trabalho e de cultura para a população negra. Outra é Carolina Maria de Jesus, escritora. Ela é autora do livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. E ela escreveu esse livro em 1960. E ele foi traduzido para várias línguas e vendido em mais de 40 países. Antes dela se tornar uma notória escritora, trabalhou como catadora de lixo para criar sozinha seus 3 filhos. Outra é Chiquinha Gonzaga, compositora, pianista e regente. Chiquinha Gonzaga destaca-se na história da cultura brasileira. Ela foi uma pioneira, uma das primeiras a lutar para exercer seu trabalho em uma sociedade onde somente os homens atuavam. Ela foi compositora, pianista e regente. Participou ativamente na luta pelos direitos autorais e participou da campanha abolicionista. Uma das músicas dela você deve conhecer, uma marchinha de carnaval chamada O Abre Alas. Mas eu não vou cantar, porque eu não sei cantar não, certo? Vicente Moreira Freitas. Ele era um artífice em obras. Juntamente com outros mestres de obras negros, fez parte da construção da Catedral Basílica Menor de Curitiba, então Igreja Matriz. Essa construção teve início em 1876. E os irmãos Rebouças, eles eram engenheiros. Eles são considerados os primeiros afrodescendentes brasileiros a cursar uma universidade e os 2 maiores engenheiros no Brasil no século XIX. Em razão do fato de serem negros, eles sempre enfrentaram preconceitos. André Rebouças foi um engenheiro, professor, abolicionista e monarquista brasileiro, o primeiro engenheiro negro a se formar pela Escola Militar. Antônio Pereira Rebouças Filho, seu irmão, foi um engenheiro militar brasileiro. Em Curitiba, eles são homenageados com o nome de um bairro, o bairro Rebouças. E uma das obras deles, a mais conhecida, é a Ferrovia Paranaguá-Curitiba, considerada a maior obra da engenharia férrea nacional. É um dos legados que eles deixaram para a gente. Tem outros, como a Estrada da Graciosa, o Parque do Iguaçu, certo? Outra personalidade negra é o Palminor Rodrigues Ferreira, apelidado de Lápis. Ele foi um cantor e compositor popular paranaense. Ele era o caçula de 21 irmãos e já aos 12 anos ele já tocava pandeiro na Rádio Marumbi. Aos 18 ele escreveu sua primeira música, Vestido Branco. Ele viajou para o exterior apresentando suas canções. Ele convivia com artistas e com trabalhadores, diz que era uma pessoa muito simples, e ele fazia várias apresentações beneficentes para arrecadar verba para as crianças desamparadas. Outra personalidade é o Alfredo da Rocha Viana Filho, o Pixinguinha. Ele era um amante da música desde criança. Ele tocava vários instrumentos. Pixinguinha é considerado um dos maiores compositores da música popular brasileira. Sua música mais conhecida é Carinhoso. Muito bonita a música, mas também não vou cantar porque eu sou professora, cantora não. Outra personalidade é o Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Ele era escultor. Ainda na infância, ele iniciou sua vida artística. Na época, as construções religiosas ganhavam destaque em Minas Gerais. Nesse período, Aleijadinho começou a se destacar como escultor e projetista. Mas aos 40 anos ele teve uma doença degenerativa e foi perdendo o movimento tanto das mãos como dos pés. Mas ele não parou de trabalhar. Ele amarrava
as ferramentas nos punhos, nos pulsos e continuou a trabalhar, demonstrando muita paixão pelo trabalho. Ali na imagem aparece, né, uma foto de Congonhas dos 12 profetas. E eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, né, o trabalho dele. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu já vi várias esculturas, mas eu nunca vi esculturas tão detalhistas como a dele. E eu fico imaginando para uma pessoa que tinha falta de movimento fazer uma obra tão rica e tão bonita, certo? Agora nós vamos brincar de jogo da memória. O tema será as personalidades afro-brasileiras, essas que eu falei, certo? A nossa tabuleiro, vamos dizer assim, do jogo vai ser esse daí. Eu vou dar um tempo para você fazer os pares, decorar aí, para daí a gente jogar, certo? Já conseguiu decorar aí? Eu vou ajudar dando algumas pistas, né? Primeiro, lembra lá que ela foi engenheira. Acertou e vai marcando seus pontos. A Enidina Alves, engenheira. Essa daqui, ela foi compositora, pianista. Conseguiu acertar? Chiquinha Gonzaga, compositora, pianista e regente. Essa aqui foi escritora. Carolina Maria de Jesus. Essa tá muito fácil, porque ela tá aí na TV.
Dulcineia Novaes, jornalista. Esse foi um compositor paranaense. Lápis, que foi cantor e compositor aqui do estado do Paraná. E agora tá facinho, né? O Pixinguinha, músico e compositor, certo? Agora você vai escolher uma personalidade afro-brasileira, desenhar e escrever sobre ela. Você pode fazer desses que eu falei ou escolher outra, porque nós temos na nossa cultura escritores, atores, cantores, apresentadores, jornalistas. Você que vai escolher de quem que você quer falar, certo? Eu vou dar um tempo aí para você fazer essa atividade.
Já terminou sua atividade? Se não terminou, você pode terminar depois. Mas é interessante pesquisar, né, sobre o povo afro-brasileiro, afro-paranaense, né? Ver quais as conquistas que eles já conseguiram e sobre o que eles influenciaram na nossa cultura, certo? E a nossa aula terminou. A gente se encontra na próxima aula. Até a próxima. Tchau, tchau!